Boa tarde. Vamos novamente fazer uma leitura em Provérbios. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículos 1 a 8. Provérbios 3, de 1 a 8. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Mais uma vez, que o Senhor nos ajude a compreender sua palavra. Amém. A sabedoria está clamando, para nós. Atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E nós estamos enchendo, nesses dias, o nosso coração. Espero que todos estejam enchendo o coração, todos nós, eu e vocês, enchendo o nosso coração da sabedoria divina que nós temos olhado para a palavra de Deus, em vários aspectos. Que isso venha encher o nosso coração ao ponto de jorrar pela boca. A nossa fala seja a fala das Escrituras, a fala da sabedoria. Os nossos pés andem direito, os nossos olhos olhem à frente. Aqui nós temos um sentido de que a sabedoria nos diz, no capítulo 4 que nós aprendemos, de atentar para as suas palavras e para as suas razões. É como se estivéssemos em uma corda, amarrada de uma árvore à outra. E nós estamos atravessando sobre esta corda. De um lado nós temos a palavra de Deus, as verdades estabelecidas por Deus, solenes, verdade absolutas. Do outro lado nós temos as razões da sabedoria. E nós estamos atravessando. E a palavra de Deus nos diz: aqueles que publicamente, principalmente, usam da palavra de Deus, que estejamos com as mãos equilibrando, levantando mão santa. Nós lemos muitos versículos em Provérbios, mas nós não lemos muito aqui sobre as mãos. Nós lemos em Provérbios do ouvido, do olho, da boca, dos lábios, da pálpebra, dos pés,
do corpo todo. Mas as mãos, são poucos versículos ligados às mãos. E sabe aonde nós lemos mais sobre as mãos? A mulher virtuosa. A mulher virtuosa. Ela põe a mão. E ela cuida. E ela trabalha. E com as suas mãos ela edifica a sua casa. Porque o marido dela está na porta da cidade, como juiz. E fala que todos lá na porta da cidade falam bem dela. Porque o coração do marido está nela confiado. Filho meu, não te esqueças da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. São promessas do Senhor. Acrescentarão dias de vida e paz. Não desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço. Vemos irmãos, vemos amigos com as suas correntes de ouro, vemos as irmãs com suas correntes de ouro ou outra material, mas a palavra de Deus diz que é para nós atar no nosso pescoço a benignidade e a fidelidade. Nós já aprendemos que ser benigno e ser fiel, duas coisas distintas. E diz a palavra de Deus, interessante aqui, que é para nós escrevermos na tábua do teu coração. Quem escreveu em tábuas? O nosso Deus, né? Nosso Deus escreveu em tábuas de pedra, Moisés lá no monte de Sinai, e ele desceu com as pedras. E os israelitas não estavam preocupados em escrever a lei do Senhor nos seus corações. E aquelas tábuas foram quebradas. Foram quebradas. Se o seu coração ainda não foi quebrado, quebre ele hoje. Deixe o Senhor colocar um coração novo no seu peito. E escreve nele a benignidade e a fidelidade. E acharás graça, bom entendimento, aos olhos de Deus e dos homens. Lembra que o Senhor crescia em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. Irmãos, será que confiamos no Senhor de todo o nosso coração? Será que nós descansamos nele? Todas as coisas. Descansado no Senhor. Nós sofremos, somos humanos, né? Ainda estamos morando num tabernáculo pecaminoso.
Nosso coração ainda é enganoso mais do que todas as coisas e perverso, corrupto. Só o Senhor conhece o coração, sabe onde está o segredo. Nós enganamos muitos, né? Podemos enganar muitos. Às vezes continuamos ainda a enganar muito tempo, mas ao Senhor não enganamos. O Senhor conhece os recônditos do nosso ser. Ele conhece as câmaras do nosso coração. E em cada câmara, Ele sabe a função. Ele conhece tudo. Tudo. Nossos pensamentos antes de nós pensarmos. E Ele sabe onde o seu pensamento está vagando nesse momento. Sabe tudo. Conhece tudo. Sabe se o nosso desejo de servir ao Senhor é sincero mesmo. Ou não. Sabe se nós estamos fazendo a vontade de Deus em sinceridade ou não. Sabe se nós estamos pensando bem do trabalho do Senhor aqui nestes dias ou não. Sabe das nossas decisões que nós tomamos lá atrás e está refletindo até hoje na nossa vida, na vida dos filhos, na vida da família. Porque muitas vezes nós nos estribamos, né, no nosso próprio entendimento e não reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos para Ele endireitar as nossas veredas. E às vezes nós somos sábios aos nossos próprios olhos e não tememos ao Senhor e também não apartamos do mal. Por isso, na manutenção da vida, o que é remédio para o umbigo do nenenzinho? Dá uma infecção e dá problemas de saúde na criança espiritual. Não é curado o umbigo da criança não é curado, da criança espiritual não é curado corretamente. E também quando nós crescemos, né, já estamos adultos, às vezes a nossa medula, né, que é a parte que cuida de todo o processo do nosso sangue, né, de líquores, de coisas que vão criando no organismo para a manutenção da vida. O líquor, né, entre as nossas membranas que reveste o cérebro, é um amortecedor para não deixar o cérebro encostar na base do crânio, né? Esse líquor, ali junto à medula, tem problemas também, né, no nosso crescimento espiritual, porque não deixamos o Senhor falar conosco, nos ensinar. Olha no capítulo 2 aí, do versículo 1. Vamos ler aí, capítulo 2 de Provérbios, capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido,
e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva, olha aí, ele guarda a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde, novamente, para que guarde as veredas do juízo e conserve ou guarde o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à sua alma. Algo espontâneo, quando aprendemos, quando dedicamos, quando buscamos, quando alçamos a nossa voz, quando nós buscamos como um garimpeiro, procurando na palavra de Deus o entendimento da sua palavra e as suas razões, então a sabedoria entrará no teu coração. Olha que promessa. Sabedoria entrará no coração. Mas nós lemos a condição aqui. Versículo 1 do capítulo 2. Filho meu, se aceitares. Se aceitar. O que é aceitar? Essa palavra aceitar no original, no hebraico e também no grego tem estes sentidos. Receber de boa vontade algo dado. A pessoa vai dar um presente para nós. Não, quer isso aí não, já tem. Acontece com as crianças, né? Você vai dar uma roupa, compra uma roupa bonita e tal, aí você vai dar para a criança. Não, quer isso aí não, eu quero é um carrinho. É assim. É receber de boa vontade algo dado. O Senhor está dando. O Senhor já deu. O Senhor já deu sua palavra. O Espírito Santo inspirou os servos de Deus. Servos que a palavra de Deus diz, Tiago falou, que tem a mesma natureza, tinham a mesma natureza que a nossa, as mesmas paixões que eu e você temos. Nós aprendemos aqui esses dias que muitos tiveram depressão, ficaram atribulados na sua mente, no seu coração, por tudo aquilo que estava acontecendo ao redor. Mas foram usados para escrever, porque o Senhor precisava deles para escrever. O Senhor queria que a sua palavra não fosse dada para nós de qualquer forma, era de pessoas escrevendo como nós, pessoas como nós, falando palavras simples como nós, para aprendermos. O grego, por exemplo, que o Senhor deixou tão precioso para o governo grego, né? Para deixar a língua grega para escrever o Novo Testamento para nós. Não foi escrito no grego erudito. Sabe a língua erudita? Os advogados aqui sabem a língua erudita.
português, começar a falar algumas palavras judiciais aqui para nós não vamos entender nada. Então Deus registrou o Novo Testamento no grego que o povo falava. O povo conhecia as histórias e tudo. Deixou registrado esta palavra preciosa nas nossas mãos. O Velho Testamento, ligado muitas vezes aos judeus, foi escrito no hebraico para eles compreenderem o que Deus queria. E nós ainda vamos ver, se o Senhor permitir os outros dias, nós vamos ver exemplos de pessoas que não guardaram o seu coração. Nós estamos aprendendo no início agora como nós podemos guardar, para nós firmarmos o nosso pensamento, o nosso coração nas Escrituras Sagradas. Porque quando nós vamos olhar para os que não guardaram o seu coração, aí nós vamos falar, eu não quero isso aí para mim não. Eu quero o que eu aprendo na palavra de Deus. Eu quero encher meu coração com a sabedoria de Deus. Eu quero a sua palavra e eu quero também guardar no meu coração as suas razões. A sabedoria entrará no teu coração. Provérbios, capítulo 6. Aqui nós só vamos olhar como que é o homem de Belial. Provérbios 6 e 12. O homem de Belial, aquele que é do coração duro, não quer a palavra de Deus e nem as suas razões, né? Provérbios 6 e 12. O homem de Belial, o homem vicioso, repetitivo, né? Anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Já viu? Já viu alguém fazendo um sinal com o dedo para o outro? Olha a origem. Homem de Belial. Tristeza, né? Perversidade há no seu coração. Todo tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. O irmão já falou, né? Pega o irmão e corta em pedacinho. Mas tem outros que ele engole inteiro. É o homem de Belial. É a palavra de Deus que está falando. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Essa é a condição do homem de Belial. E agora nós temos uma lista. E nós vamos pensar nessa lista os minutos que nós ainda temos. É uma lista de 7 coisas aqui. E a sabedoria fala no versículo 16 que estas 6 coisas aborrece o Senhor. O Senhor aborrece. Sabe quando nós ficamos aborrecidos com uma criança que está teimando e repetitivo naquilo, e nós estamos lutando para que ele não fique naquela condição, e nós estamos falando e não adianta, e aquilo vai, e nós ficamos então aborrecidos com aquilo, não é verdade? O Senhor fica aborrecido com estas 6 coisas.
E a sétima, a sua alma abomina. O Senhor não quer nem ver. Olhos altivos. Olhar por cima de todo mundo. Eu sou o maior, eu sou o melhor, eu sou o mais sábio, eu entendo mais que todo mundo e assim por diante. Olhos altivos. Língua mentirosa. Interessante uma curiosidade falar para os irmãos. Eu não anotei, lembrei agora, falando aqui da mentira, né? Língua mentirosa. O Senhor Jesus Cristo, ele se apresentou em João como aquele que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas um dia ele conversando com os judeus, ele falou, olha, vocês estão fazendo isso, vocês estão querendo fazer a vontade do vosso Pai. Ele é mentiroso, ele sempre mentiu a vida toda, repetitivo, vicioso. E vós quereis satisfazer a sua vontade. O diabo é o pai da mentira. Mas a curiosidade é o seguinte: quando você pega no hebraico a palavra verdade, é 3 letras. Eu não vou falar porque eu não sei pronunciar e depois os irmãos podem olhar isso. A verdade, então, é 3 letras. E a numeração, as letras do alfabeto hebraico tem uma numeração. E a verdade, nas 3 letras, é o número 1, o número 40 e o número 400. Então, a verdade é uma só. Mas quando você adquire a verdade, você vai crescendo. 40, 400. E a mentira também é 3 letras no alfabeto hebraico. E a primeira letra é 300. A mentira te apresenta algo que é parecido com a verdade. É 300. Mas a segunda letra já é só 100. Aí você vê que você já não está com nada no bolso. Só mais 100. Só 100. E a última letra é 200. Fica variável entre o que ofereceu e o que você tem. Então é precioso a verdade, porque quando você adquire é uma só, a verdade. E você pode granjear 40 situações na sua vida, e depois você pode subir para 400, 10 vezes mais. Mas a mentira, ela te oferece uma coisa, e depois não é aquilo que ofereceu. E depois, no final, você não vai ficar nem com o que ela te ofereceu e nem com o que você tem. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Sangue inocente. Tudo que nós vamos fazer nas coisas espirituais, nós estamos com as mãos para cima. Nós estamos numa linha e nós estamos andando em cima dessa linha entre a palavra de Deus e as razões da sabedoria. E o que nós vamos fazer precisa ter base nas Escrituras. Todas as coisas precisam ter base na palavra de Deus. Base. Precisamos ter base. A palavra de Deus fala assim. A verdade fala assim. Coração que maquina pensamentos viciosos
pensamentos de Belial, porque ele mentiu desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Pés que se apressam a correr para o mal, se for para ser alguma coisa contra alguém, está disposto a sair correndo. Mas quando é para obedecer a palavra de Deus, ou fica parado, ou anda devagarzinho. Ou então faz como Diótrefes, que João escreveu. Vai contra os que quer obedecer. Impõe barreiras. Você não pode isso, não pode aquilo, porque senão vai acontecer algo com você. Testemunha falsa, que profere mentiras. Pensa lá, o Senhor Jesus Cristo e as testemunhas falsas, testemunhando contra ele. E o sumo sacerdote, diante de testemunhas falsas, mentindo contra o Senhor Jesus Cristo, rasgou as suas vestes. Encerrou, naquele momento, o sacerdócio de Arão. Porque o Senhor Jesus Cristo é de outra ordem. É da ordem de Melquisedeque. Que quando Abrão estava numa batalha, ele saiu ao encontro de Abrão e levou pão e vinho. Ele levou comunhão. Irmãos, nunca leve divisão. Não leve divisão para as famílias. Essa região tem sofrido com divisões. Pega uma estaca e uma marreta e crava a cabeça da divisão no chão. Não continue. Se você entrou, não continue. Se você está pensando, tire o pensamento. Porque o que semeia contendas entre irmãos, em outra tradução diz discórdia. O Senhor abomina. Você quer ser abominável perante o Senhor? Não é questão de ser um crente em Cristo ou não. Tem nada a ver. Nós vamos ver ainda no futuro que o povo de Israel saiu do Egito, eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Eles receberam o maná todos os dias, as suas vestes não envelheceram, nem os seus sapatos estragaram. Mas o Senhor não se agradou da maioria deles. Somente Josué e Calebe. Andando em cima da linha. A palavra de Deus e as suas razões. Andando em cima da linha. Nós podemos entrar nessa terra. O Senhor tem nos dado. O Senhor tem enchido o nosso coração. Olha, o fruto dessa terra é uma terra abençoada por Deus, é uma terra que mana leite e mel. Nós podemos entrar sem sombra de dúvida. Mas os outros, não. Você vai lá naquele lugar, eixa, os pregadores lá,
Porque agora, sabe, irmãos, não pode nem, igual eu fiz aqui, não pode levantar a mão, não. Nós temos que pregar assim, ó. Inteligência artificial. Se gesticularmos, não somos espirituais. Isso é verdade. Mas nós estamos olhando para a palavra de Deus. E sabe, nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que Elias. E nós nos emocionamos com a palavra de Deus. E nós gesticulamos porque nós queremos dar ênfase àquilo que a palavra de Deus está falando. E nós estamos buscando, não que nós andamos todos os dias 100%, não estamos pregando aqui uma espiritualidade que é o robozinho que sai ali para limpar a sua casa, né? E encosta numa coisa e vira para lá, encosta de cá, vira para cá. Nada disso. Nós temos as nossas emoções, nós temos os nossos sofrimentos, nós temos as nossas tristezas, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos problemas de saúde, nós enfrentamos problemas financeiros e tudo mais. Mas o nosso Salvador é grandioso, é eterno, é singular, Ele é a verdade. E o que Ele oferece é uma verdade, mas você depois pode adquirir 40 verdades e depois você pode adquirir 400 verdades. Todos nós estamos livres para servir ao Senhor conforme a sua palavra e as suas razões. Que o Senhor abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém. Boa tarde. Mais uma vez em Gênesis, capítulo 49. Agora o versículo 14. Gênesis, capítulo 49. Versículo 14. Issacar é jumento forte, de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa. E abaixou-se o seu ombro para o trabalho, e serviu debaixo de salário. Mais uma vez, nós contamos com as bênçãos do Senhor, para aprendermos da sua palavra. Essa é uma bênção triste, apesar de ser uma bênção. Essa tribo, ela iria concentrar os seus esforços na terra. Iria trabalhar porque eram fortes, trabalhadores, honestos, bons comerciantes, inteligentes, e por fim eles terminariam a sua vida cansados. Quando você olhava para a tribo de Issacar, você só via dois tipos de homens: os ocupados e os cansados. Quando eles não estavam ocupados, trabalhando, é porque eles já estavam cansados, no fim da vida, aposentados. Não deixa de ser uma bênção, mas é uma bênção do céu para baixo. Nós temos que
atentar, irmãos, que vai ter crente que vai ser assim. Nós falamos isso com tristeza, mas é verdade. Nós vamos ter que aprender a lidar com esses irmãos, com essas irmãs dessa tribo aqui. No meio do povo de Deus, eles não conseguem passar desse céu, mas vão para o céu, são crentes. Mas eles não falam em Deus, eles não ajudam no trabalho de Deus, nunca vão ajudar. Se você conversar sobre a Bíblia perto dele, ele vai dar um jeito de ir embora, vai ficar calado. Mas se for falar de trabalho, de serviço, aí ele não deixa ninguém falar. São irmãos que, se fosse possível, na vinda de Cristo, o Senhor dá a opção. Olha, nós estamos subindo agora, mas quem quiser cumprir aviso 30 dias na terra, pode ficar. Eles vão ficar. Eles vão ficar. Sem remorso nenhum. Eles são assim, é o que eles são. Mas são crentes. É no meio do povo de Deus. A mensagem dessa tarde é para os que não são dessa tribo. Porque esses não vão mudar. Quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que não é dessa tribo, mas está agindo desse jeito. Como é que você sabe que você não é dessa tribo? Esse assunto te incomoda. Quando fala de trabalho, de trabalhar, de salário, de serviço, de dinheiro, você não está em paz. É sinal que você não é dessa tribo. Você chegou aqui, minha irmã, você já chegou aqui antes dessa mensagem preocupada com seu marido, com seus filhos. Então é a prova de que você não é dessa tribo. Você está preocupada com o tempo que ele gasta fora de casa. E quando ele chega, o trabalho chega junto com ele. Você não vê ele estudando a Bíblia, você não vê ele orando, você não vê ele cantando. Isso é a prova, esse incômodo no seu coração é a prova. Você não é dessa tribo. Então essa mensagem é para esses, para nós, que não somos. Por isso nunca deveremos estar aqui debaixo da carga, deitados, só por causa do salário. Será, irmãos, que o problema é o dinheiro? Por que será que o rico foi para o inferno? Será que é por causa do dinheiro dele? Será que o problema é ter dinheiro? Vamos ver por que ele foi para a condenação. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abrão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, não, pai Abrão. Mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha o porquê que ele foi para o inferno. Ele queria a salvação dos seus irmãos, e ele falou: olha, manda os mortos ir lá falar com eles. Aí Abraão falou assim: mas tem a Bíblia. Ele falou: não, a Bíblia não. A Bíblia não. E isso condenou ele. Ele não acreditava na Bíblia. Não acreditava na palavra de Deus. Ele acreditava na palavra dos mortos. Ele seguia a religião que falava com os mortos. Então não tem nada a ver com dinheiro. O problema não é se você tem muito ou pouco dinheiro. O fato de você estar parado, deitado entre 2 fardos. O problema nunca foi o dinheiro. O dinheiro não condenou o rico. O que condenou foi a rejeição pela palavra de Deus. O dinheiro serve para quê, irmãos? O que os nossos bens servem para nós? Eles trazem alguma coisa para nós, algum consolo, algum acréscimo para aquilo que nós somos? Olha em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Versículo 18.
Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O dia que o Senhor disse essas palavras, ele tinha dado uma fazenda para Adão. Já tinha dado. Uma fazenda modelo. Gado, árvores, madeira, animais, muita abundância de água, rios. Tinha ouro na fazenda que ele deu para Adão. Mas o Senhor fez essa leitura aqui. Não é bom que Adão fique só. Ou seja, a fazenda, modelo, o ouro, não completava Adão. Então dinheiro não completa o homem. Posses, bens, propriedades não completam o homem. O homem é um ser espiritual. E ele precisa se relacionar espiritualmente. Não era errado, foi Deus que deu. Mas o próprio Senhor disse que isso não resolvia a carência de Adão. Talvez você pense, eu não estou servindo a Deus direito, porque eu acho que eu escolhi uma profissão que exige muito de mim. Um trabalho que me ocupa muito. Será que o problema são as profissões, irmãos? Será que o problema é o tipo de serviço que você mexe, a sua lida? Será que esse é o problema? Olha Gênesis capítulo 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas. Duas profissões. Um era agricultor, plantava lavoura, é o que nós conhecemos hoje como lavorista. O outro mexia com animal, um pecuarista. Duas profissões, um pecuarista e um lavorista. O problema foi a profissão? Não. Qual foi o problema? O problema é o que está escrito aqui. No fim de alguns dias, Caim trouxe do fruto da terra. Ou seja, Caim só procurava o Senhor depois que ele resolvia as suas coisas. No fim, ao cabo de dias, depois que eu resolver os meus problemas, os meus negócios, as minhas ocupações, e se eu tiver tempo, eu irei, talvez, na reunião. E Abel trouxe as primícias, os primeiros, as primeiras horas, os primeiros frutos, os primeiros cordeirinhos, na primeira madrugada, no primeiro pensamento, sempre o Senhor em primeiro. O problema não é a profissão, não culpe a sua lida. O problema é a perspectiva que você colocou, a ordem que você colocou as coisas. É a preparação que você dá. Você tem se preparado para cuidar das coisas do Senhor? Você tem planejamento? Porque não é desculpa. Você tem tempo de viajar com a sua família por causa de um planejamento. Se você planejar não faltar às reuniões, você vai conseguir, independente da sua lida, da sua profissão. Não culpe, não terceirize a responsabilidade. Se você não for dessa tribo, você vai ficar preocupado com esses versículos aqui de Amós. Amós está antes de Obadias, depois de Joel, depois de Oséias. É um pouquinho difícil de achar, eu vou esperar os irmãos acharem para nós lermos juntos. Amós, capítulo 8, depois de Oséias, depois de Joel. Amós, capítulo 8, versículo 4. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a efa, aumentando o cicio, e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Versículo 6, para comprarmos o pobre por dinheiro, os necessitados por um par de sapatos, para vendermos o refúgio do trigo.
Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Se você é um homem cuidadoso, um homem de Deus, se você, minha irmã, é uma mulher sábia, você estará preocupada com seu marido se ele fizer isso aqui. Aqui é um homem que ele, na hora de negociar, ele aproveita daquele que está apertado. A pessoa está apertada, precisa vender rápido. Ele está quebrado. Ele está aflito, ele está doente. É uma urgência. E ele vai fazer mais barato. E aí a pessoa vai lá e aproveita. Ainda mais. Pechincha ainda mais. Filho de Deus não faz isso. Não faz. Tem mais uma coisa, ele não suporta o domingo, porque no domingo ele não pode trabalhar nem negociar. E ele está lá na ceia do Senhor, desesperado para que ela acabe. Quando ele vai. E ele não vê quando a segunda está amanhecendo, e ele está de madrugada, esperando a segunda-feira. Porque ele tem uma necessidade tremenda de abrir os seus celeiros, para comprar o pobre por dinheiro. E o Senhor está dizendo: eu não vou esquecer disso. Eu não vou esquecer. Não é errado, irmãos e irmãs, você pedir um desconto. Você garimpar boas ofertas, bons negócios, não é errado. É para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós estudamos. Mas analise o seu coração. Se Deus quiser te dar alguma coisa, minha irmã, não vai ser em cima da tragédia do outro. Se Deus quiser que você prospere, não vai ser em cima do outro descendo. O Senhor tem capacidade de abençoar por Ele mesmo. Não precisa ser a custo da miséria do outro. Se você algum dia já fez isso, já pensou isso, peça perdão. O Senhor não esquece. Deuteronômio. Deuteronômio 28. Versículo 65. Deuteronômio 28, 65. Nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, desfalecimento dos olhos e desmaio da alma, e a tua vida como em suspenso estará diante de ti. Estremecerás de noite e de dia e não crerás na própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás: ah, quem me dera ver a manhã. Pelo pasmo de teu coração que sentirás, pelo que verás com os teus olhos. Uma maldição, isso aqui é uma maldição. Se o povo de Deus se apartasse dele, isso ia acontecer com eles. Eles iam sair para fora, a abundância ia chegar e a região já não cabia mais, os negócios. Ele agora tem potencial para ir para fora do país. E ele vai para fora do país, mas ele não descansa. A planta do pé não tem repouso, ele é uma pessoa agitada. E ele está em extrema ansiedade. E agora a vida dele está em suspenso. Sabe o que é a vida em suspenso? É uma pessoa que não aproveita nem o que tem. Ele vive dentro de um sonho, acordado. É tanta coisa para pensar, é tanta coisa na mente, que é como se a vida carregasse ele, ele achando que está carregando a vida. E aqui diz mais: de noite, à tarde, ele diz: quem me dera ver amanhã. A vida é tão curta. Os irmãos já disseram, a vida é tão curta, mas essa pessoa, ele quer que a vida acelere. Porque amanhã eu tratei de fazer isso, de ir em tal lugar, e eu não vejo a hora, porque lá tem grande potencial.
E está de noite, ele quer que amanhece. Está de manhã, ele quer que anoitece. É um desespero, uma ânsia. Mas se você não for dessa tribo, você não está em paz. De jeito nenhum. Mesmo tendo feito isso, você não está em paz. Você nasceu para coisas melhores. O Senhor te salvou para coisas mais elevadas. 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Porque quem te faz diferente? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não o houveras recebido? Além de tudo, irmãos, ainda há uma preocupação quanto à soberba da vida. Quando nós prosperamos, o diabo nos tenta. Tem dois momentos que o diabo nos tenta. Quando a gente está muito mal, ele nos tenta para a gente tentar contra a própria vida. E quando a gente está muito bem, para a gente achar que pode viver sem Deus. São esses dois momentos que ele nos tenta. Na prosperidade, ele nos tenta para mostrar o que nós temos, a glória dos bens. Mas Paulo está dizendo aos coríntios, o que você tem que não te foi dado? Talvez você diz, mas foi eu que trabalhei. Mas quem te fez trabalhador não foi o Senhor? Mas eu usei a minha inteligência. Mas quem te deu a sua inteligência não foi o Senhor? Ah, eu herdei do meu pai. Eu não tenho culpa. Mas quem te deu o seu pai? Não foi o Senhor? Ah, mas eu estudei, eu esforcei para passar no concurso. Mas quem que te fez tão esforçado? Não foi o Senhor? Quem que te fez lembrar na hora da prova de tudo que você estudou? Não foi Deus? Quem que te ajudou a não passar mal? Porque teve naquele dia que você fez a prova, candidatos que nem foram. Quem que te deu condição de estar lá? Não foi Deus? Tudo nos foi dado, irmãos. Tudo que nós temos nos foi dado. Como nós vamos ostentar qualquer coisa que seja, tudo nos foi dado. E se você tivesse nascido com a doença na mente, como muitos nasceram, você ia ostentar o quê? Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50, versículo 10. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Palavras do Senhor, irmãos. Tudo é dele. Aí você diz, não, mas eu tenho algumas coisas no meu nome. Só está no seu nome. É tudo dele. Mas eu pus a minha marca no gado. Você falou certo, é a sua marca, mas no gado dele. É tudo dele. A terra onde você planta é dele. Tudo do Senhor. Não tem nada que é nosso. É tudo dele. O que faz de todos nós empregados. A Bíblia tem uma palavra mais nobre para nos tratar. Dispenseiros, mordomos. Mas é tudo que somos. Nada mais do que isso. Nós somos apenas empregados de um Deus que é dono de tudo. De tudo. E você sabe que é verdade, porque nem tudo que você diz que é seu hoje, foi. Algum tempo atrás não era. E amanhã não será. Mas não deixa de sair da mão dele nunca. Provando
que só está temporariamente no nosso nome, sendo todas as coisas dele. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 29. Olha o irmão do filho pródigo aqui, irmãos. Olha o problema do coração dele. A palavra de Deus revela o que estava no coração dele. Por que ele não aceitou o irmão que voltou? Lucas 15, o versículo 29. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus companheiros. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Olha o porquê que ele era assim. Ele era materialista. Olha as palavras dele: cabrito, boi, bezerro, cevado. É só isso, só sobre isso que ele falava. Cabrito, bezerro gordo. Ele só entendia desses assuntos. Por isso que ele não aceitou o irmão. Porque ele achava um desperdício os bens. Ele não achava um desperdício a vida, que ele desperdiçou o tempo. Ele achava um desperdício dos bens. Não é que ele achava errado o irmão ter ido lá para o bordel com as prostitutas. Ele achava caro. Por isso que ele não pecava. Não é porque ele não tinha vontade de pecar. Porque ele tinha temor. É porque ele não queria gastar o dinheiro. Ele achava caro pecar. E o pai falou assim: meu filho, você só tem as coisas porque você é meu filho. Não é porque você sabe alguma coisa, você tem algum dom, você é esforçado, não. O que você tem é porque eu sou seu pai. Mas tem uma coisa: o seu irmão voltou sem nada, mas nós sabemos quem ele é. Ele é um morto que reviveu, um perdido que foi achado. Mas você, quem é você? Mateus capítulo 13. Também o reino dos céus, Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Irmãos, Deus é dono da terra por criação. Ele fez a terra, ela é dele. Porém, ao fazer a terra, ele deu ela para o homem, para Adão. O inimigo, ele perdeu a sua autoridade no céu, o seu espaço no céu. O que ele pensou? Eu vou lá enganar Adão para ficar com o que é dele. Eu vou tomar os domínios de Adão. E ele conseguiu. Ele tirou a terra de Adão. E agora tudo isso está nas mãos do diabo, o príncipe desse século. E quando nós vamos adquirindo as coisas, às vezes você pensa assim: nossa, mas está tudo tão certo para mim, eu estou conseguindo comprar. Sabe por que a gente compra, minha irmã? É porque nós somos frustrados. Nós fomos roubados. Por isso nós temos essa necessidade. Era tudo nosso, mas o diabo roubou. Então, de certa forma, a gente sente um alívio quando você consegue pegar para trás algumas coisinhas. Te dá um certo conforto.
Mas o Senhor Jesus, o que Ele fez? Sabendo que nós não íamos conseguir tomar a terra para trás, que era nossa por direito, porque Ele deu, Ele fez e deu. O que Ele fez? Ele comprou a terra para nós. Comprou para nos dar de volta. Aqui diz que Ele viu um tesouro no campo. Veja que Ele não chama a terra de tesouro. Aqui é a igreja, Ele vê a igreja na terra, um tesouro. Mas ao invés de só salvar a igreja, o que Ele faz? Compra a terra. Ele vai, vende tudo quanto tem. Sabe o que é vender tudo quanto tem? Ele se humilhou. Ele se empobreceu. Sendo rico, se fez pobre e comprou a terra. Agora, eu preciso que você me explique, irmão. Como que alguém que empobrece dá conta de comprar a terra? Como? Como que alguém que empobreceu deu conta de comprar a terra? 14 bilhões de hectares, só de terra seca. Área total, 51 bilhões de hectares. Como que é possível isso? Olha o tanto que ele era rico. O dia que ele ficou pobre, ele comprou a terra. Imagina quando ele era rico. Vamos dar uma ilustração. Não chega aos pés, mas vamos dar uma ilustração para você nunca mais esquecer. Imagina, um homem chega num banco e chama o gerente e fala assim: olha, eu estou diminuindo minhas coisas, está difícil para mim, não estou achando gente para ajudar, eu estou dando uma diminuída nos meus compromissos, aí eu queria comprar esse banco. Aí o homem fala: mas como assim? Eu quero diminuir minhas obrigações, aí eu quero comprar o banco. Porque no mundo é o contrário. Só compra quem está crescendo. Só compra quem está subindo. Só compra quem acertou o veio. E o Senhor Jesus, dos céus, Ele compra diminuindo. Ele pobre, Ele é rico, para comprar a terra. Você quer ver a escritura, meu irmão, da terra, no nome dEle? Olha aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Versículo 8. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste rei, sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Você consegue ver, irmão, irmã, a escritura no nome dele? Ele pegou da mão de Deus a escritura. Ninguém podia pegar, ninguém podia abrir. Está escriturada no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque com o seu sangue ele comprou um povo e a terra. E ele vai reinar, irmãos, na terra. E Ele está esperando que nós tenhamos a ousadia de desejar reinar com Ele. Quem vai reinar com Cristo? Quem serão os responsáveis pela administração do reino milenar? Pessoas que passaram a vida inteira cuidando só das suas próprias coisas? Você acha mesmo que Deus vai colocar um crente na administração milenar que passou a sua vida inteira cuidando dos seus próprios negócios? Você é sábia, minha irmã. Faça a conta. Você acha que Deus vai dar uma responsabilidade milenar para um cristão que não fez conta do mínimo, porque ele estava muito ocupado. E o dia que ele não aguentava mais trabalhar, ele estava muito cansado para Deus. Você acha que vai acontecer isso? Nunca. Tem crentes que serão apenas espectadores no milênio. Porque na parábola dos talentos, eles esconderam o seu talento na terra, nessa vida. Desperdiçaram dias, horas, tempo, energia na terra. E o dia que o Senhor reinar na terra, eles só vão olhar.
só vão assistir. Eu procurei, irmãos, na Bíblia, algum homem importante dessa tribo, não tem. Tem um juiz, mas não fala nada dele. Tem um rei chamado Baasa, que era da tribo de Issacar, mas ele foi muito ruim. E não tem ninguém que apareceu para o serviço. É como se Deus falasse assim: eu estou precisando de um profeta. Eu estou precisando de um homem para ser levantado, para liderar o povo de Deus. Aí alguém poderia falar assim: qualquer um, menos da tribo de Issacar. Porque se você chegar lá, ou eles estão trabalhando, ou eles estão cansados. Então não apareceu ninguém. O Senhor não chamou ninguém. Porque eles não estavam à disposição. E não tem ninguém. Não tem ninguém de referência dessa tribo na Bíblia. Olha que tristeza. No meio do povo de Deus. Eles enterraram a si mesmos, os seus netos, os seus bisnetos, na prateleira do esquecimento. Não tem os seus nomes contados entre os nobres. Aqueles que fizeram grandes feitos, porque estavam ocupados demais, ou talvez depois cansados demais. Mas tem uma mulher. Então a mensagem agora é para vocês. Tem uma mulher. E se alguém pode ajudar esses irmãos ocupados, é você, minha irmã. Para salvar a reputação do seu marido, do seu filho. Você já está vendo isso, você já fez essa leitura, você já está preocupada. Você pode salvar a sua casa. Tem uma mulher dessa tribo que agiu diferente. Você pode agir com sabedoria, ainda dá tempo. 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, rica, a qual o deteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Essa mulher era da tribo de Issacar. E ela se recusou a ser esquecida. Ela pensou: deve ter um serviço para Deus que fará lembrada a minha casa. Eliseu passava e ela notou a diferença. Ela era rica, o marido era velho, ela poderia ter uma vida de luxo, de prazeres, mas ela olhava para o homem de Deus. Mas ela não desrespeitava a autoridade do marido, porque ele não viu o que ela estava vendo. Mas ela procurou a autorização dele. Vamos fazer o quarto? Eu não vou fazer sem você. Você não vê a necessidade. O marido não está vendo, o filho não está vendo, mas você está vendo, mãe. Ajuda o seu filho, ajuda o seu marido. Você não acha que você está trabalhando demais? Você não acha que você está ocupado demais? Chega aqui dentro de casa estressado, torcendo para amanhecer logo, porque você já marcou 1000 compromissos para amanhã. Eu não estou vendo você orar. Eu não estou vendo você cantar. Conversa com os nossos filhos, estuda com eles. A vida não é só trabalhar. Irmã, se nós não fôssemos crentes, ainda essa mensagem seria uma boa mensagem. Porque todas as religiões concordam que não é certo viver só trabalhando. Qualquer religião, budista, espiritismo,
candomblé, qualquer uma que você entrar, eles vão dizer isso. Porque nós somos um ser nobre. Deus, irmãos, ele tem uma qualidade, ele é transcendente. Salomão falou isso o dia que ele inaugurou o templo. Os céus dos céus não podem conter Deus. Ele não cabe no espaço, ele é maior do que todas as coisas. Ele é transcendente. E nós, seres semelhantes a ele, temos que ser transcendentes. Lá em Hebreus fala de crentes que transcenderam essa vida. Como que eles fizeram isso? Comprando o mundo? Não. Lá diz que o mundo não cabia a eles. Eles se tornaram maiores do que o mundo. O mundo era indigno deles. Valores fora de nós, além de nós, eternos, espirituais, não só na matéria, não só nessa vida, fora de nós, além de nós. Mas nós não somos qualquer religião, nós somos o povo de Deus, e isso ainda traz muito mais responsabilidade para nós. Eles fizeram um pequeno quarto, porque um homem de Deus não precisa de um grande quarto. Ela sabia, olha a sabedoria da mulher. Ela sabia que não precisava de um exagero. Eliseu é um homem de Deus, ele não quer uma mansão. Ele vai no céu a hora que ele quer. Basta um pequeno quarto, é suficiente. Ele está transcendendo. Ele vê o Senhor a qualquer hora, a qualquer momento. Ele não se agrada de qualquer coisa nesse mundo. Não precisamos de exageros. Um pequeno quarto é suficiente. E colocaram ali 4 mobílias. E são bastante para nós vivermos nesse mundo. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, uma candeia. Uma cama para o descanso. Você consegue descansar em casa, meu irmão, minha irmã? Consegue descansar em casa? Tem pessoas que não conseguem descansar em casa. Ele tem que viajar para descansar. Ele tem que cansar para descansar. É o nosso lar, é o lar que Deus nos deu. Prepara um tempo, meu irmão, separa um tempo. Deixa as coisas de fora. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que é lutado, eu sei que é suado, eu sei que sobra pouco. Mas reserva um tempo na sua casa, minha irmã, para você descansar com a sua família, em paz, com seus netos, com seus filhos. Aproveita o que Deus te deu, dentro de casa. Porque esses momentos, irmãos, são muito raros. A vida está passando. Colocaram a mesa. A mesa fala de comunhão. Comunhão com a palavra. O estudo da palavra de Deus. O culto doméstico. Senta os filhos, senta os netos. Tira um tempinho, não precisa ser muito. 1 ou 2 versículos. Leia com eles. Uma passagem. Esquenta o coração da sua família, meu irmão. Tira um tempinho. Na mesa. Uma cadeira fala de meditação. É aquele tempo que você tem com o Senhor e você concentra os pensamentos e gerencia suas ideias e pensa, para onde eu estou indo? Para onde eu estou levando os meus queridos? Eu tenho sido um bom servo? Tenho sido um crente aplicado? Tenho amado o Senhor? Tenho amado o povo de Deus? E também tinha um candeeiro, uma lamparina, para iluminar a mente. E o Senhor fala conosco, minha irmã. Na correria da vida, Ele quase não fala. Na correria da vida, não. Mas quando a gente tira o tempo, o Senhor fala. O Senhor fala conosco. Para a preservação, para o cuidado, para o amor. É um cuidado. Ele não quer ver a sua vida desperdiçada. A tribo de Issacar, irmãos, tinha grande potencial. Muito potencial. Temos visto irmãos inteligentíssimos. Irmãs inteligentíssimas. Cuidando só dessa vida. Que poderiam ser tão úteis no trabalho.
Poderiam estar enchendo as igrejas, como enchem as suas contas. Poderiam estar cuidando do povo de Deus, como cuida das suas coisas. Muito potencial, mas errou um pouquinho na direção. Você pode ajudar, minha irmã. Você pode ser a lâmpada da sua casa. Talvez você está pensando assim: mas eu acho isso um pouco exagerado. Eu não sei se meu marido ou meu filho é assim. Eu acho que ele é só um homem trabalhador. Então eu vou te fazer uma pergunta e você considera. Vocês chegaram aqui que dia? Tem quantos dias? Uns 5 dias que vocês estão aqui, a sua família? Nesses 5 dias, você ouviu o seu marido ou o seu filho conversar com os outros irmãos sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo? Mas você ouviu ele falar de negócios, não viu? Você ouviu. De estudo, de comprar e vender, de viagens, você ouviu. Pensa aí, o que você acha? Se você achar que isso não é grave, tudo bem. Tem 1000 crentes aqui, e o seu só fala das coisas da terra. Se isso não te preocupa, eu não sei o que vai te preocupar. Porque se no meio de crente ele não fala de Deus, e a hora que ele estiver lá no meio dos descrentes, o que será que ele fala, hein? Por 30 moedas de prata, Judas perdeu a cidade de ouro. E foi uma troca justa. Ele ficou com a sua parte. E o Senhor aceitou o negócio. Ele não entrará lá, na cidade dourada. Por muito menos, bons irmãos têm deixado de lucrar para a eternidade. Têm deixado de serem ricos para sempre, para serem ricos nas migalhas. Tem um trecho da palavra de Deus que fala que o rico amontoa para si areia, como aquele que faz um castelo na praia, e vem o mar e leva todas as coisas. Que o Senhor possa nos livrar disso, irmão. São palavras duras. Quero te dizer uma coisa, minha irmã, se você não gostou dessa mensagem, achou ela pesada, eu também não gostei de pregar sobre isso. Eu só preguei porque estava lá. Eu não gosto de falar sobre isso, sinceramente. Tem coisa melhor para falar. Tem assuntos mais elevados, mais bonitos, mais solenes, mais preciosos. Falar de Cristo, da cruz, do céu, da graça, também não gostei não. Mas é necessário. Porque talvez a amargura que dá na boca é o remédio para curar a doença. A Bíblia diz que de vez em quando convém ir no velório para a gente dar valor na vida. Talvez essas palavras que são duras, amargas, e é amargo mesmo, nos livrarão de ser como esse povo que se abaixou para trabalhar. O dia que eles acordaram, eles estavam cansados. E não deu tempo deles servirem ao Senhor. Amém.